É sempre bom ler a palavra de Deus, principalmente no momento como este. A palavra de Deus por tudo responde, e também por nossas decisões. Portanto, eu gostaria que todos, ainda que vamos colocar no telão, a leitura de Mateus, seu capítulo de número 28. Diz assim Mateus, capítulo de número 28, do versículo 16 ao versículo 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você diz amém? Toda pessoa que aceita Jesus como o seu Salvador pessoal ou individual, ela deve tomar essa decisão. Quando você percebe na igreja alguém que diz que aceitou a Cristo como o seu Salvador pessoal, mas aí vem um batismo, ela rejeita, vem outro batismo, ela diz: mas hoje eu não estou preparada ainda. E aí vem o terceiro, quarto, quinto ano, e ela sempre, distanciando desse total relacionamento com Deus. Ao invés dela se aproximar e dizer: não, eu já aceitei a Cristo, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu quero me batizar. Foi a primeira coisa que eu fiz quando tive um encontro com Jesus. Eu já queria batizar no mesmo dia. E você encontra na Bíblia pessoas que se converteram e que queriam ser batizados no mesmo dia. E alguns foram, porque já se tratava de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Então, todos aqueles que têm aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal, precisa passar pelo processo do batismo. E a primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês, até você que está em casa, que o batismo cristão não é um sacramento como ensina a Igreja Católica. A gente precisa estabelecer essa diferença, que o batismo cristão não é um sacramento como ensina a Igreja Católica. Até porque você vê que lá são levadas ao batismo até criança. Ora, gente, todo mundo sabe disso, que criança não tem pecado. E se não tem pecado, qual é o modelo padrão bíblico que nós temos na Bíblia? O próprio Jesus, que após ter nascido ao 8º dia, ele foi apresentado ao templo. Pastor, mas aí ele foi batizado? Nananina, não. Jesus foi batizado adulto. Interessante que pela Bíblia, e a ciência também comprova isso, que hoje uma criança de 10, 12, 11 anos, e assim sucessivamente, ela já sabe estabelecer o bem e o mal. Já sabe distinguir ou discernir a mão da esquerda da direita. Mas Jesus esperou a idade de quase 30 anos. Sabe por quê?
Porque estava determinado que Jesus seria batizado por João Batista. E João Batista só iniciou seu ministério mais ou menos nessa idade. Mas foi só João Batista começar a batizar as pessoas, Jesus comparece para ser batizado por ele. Ou seja, nos dando o exemplo que batismo não é para criança. Ah, pastor, mas eu já fui batizado uma vez quando eu era criança. A Bíblia diz, quem crê e for batizado. Criança tem alguma possibilidade de crer? Claro que não, é criança. Não usufrui do uso de razão. Uma criança recém-nascida não sabe discernir ou distinguir uma mãozinha da outra. Não sabe qual é a direita, qual é a esquerda. Não tem pecado. Passou, mas uma criança quando parte para a eternidade? Jesus deixou claro. Dos tais é o reino do céu. Criança, irmão, ainda que seja filho de crente ou não crente, morreu, vai para o céu. Não tem pecado. Criança não tem pecado. Agora, quando ela cresce, usufrui do uso de razão, aí ela traz para si esta responsabilidade de se decidir a Cristo. E o fazendo, ela traz sobre si a salvação, pela sua decisão. Então, escute bem isso. A palavra sacramento não existe no Novo Testamento. Provém do latim, que significa meio de alcançar a graça divina. Então, essa palavra sacramento, ela vem do latim, que significa meio de alcançar a graça divina. Mas batismo não é para isso. Pelo contrário, a pessoa batiza porque já se sente salva. Já tomou a sua decisão, já teve um encontro pessoal com Jesus, e agora tão somente ela vai fazer uma confirmação da sua fé. Ela não batiza para ser salva, ela batiza porque já se sente salva. Ela diz, não, eu já estou no caminho certo, eu já me decidi a Cristo, vou servi-lo toda a minha vida, o resto da minha vida, eu serei um cristão. Aí ela adere ao batismo, trazendo em si a confirmação da sua fé. Por isso que Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma confirmação de que a pessoa verdadeiramente creu em Cristo. Sim, o batismo é a primeira ordenança e a Santa Ceia a segunda. Você vai ver nos ensinamentos de Cristo que o batismo é a sua primeira ordenança e a Santa Ceia a segunda. Por isso eu motivo sempre os cristãos aqui, e vocês que vão tomar essa decisão de descer as águas batismais, não fique sem tomar a Santa Ceia. Se está trabalhando e caiu no dia, a Santa Ceia, bem no dia que você foi escalado, não tem como estar na Santa Ceia, vem no culto seguinte, toma. Mas não fique sem tomar a Santa Ceia, porque a primeira ordenança de Jesus para a sua igreja é o batismo, e a segunda é a Santa Ceia do Senhor, que você que faz parte do rol dos salvos, da igreja, o corpo místico de Cristo Jesus, então você tem que tomar a Santa Ceia todos os meses. Não pode ficar sem tomar a Santa Ceia. Eu acredito que eu nunca, nesses mais de 40 anos de fé, eu nunca fiquei sem tomar a Santa Ceia. Todos os meses. Porque a Santa Ceia é para aqueles que estão ativos em comunhão com Jesus. E se você está em comunhão com Jesus, você quer participar dele. A Santa Ceia, ela faz com que a sua aproximação de Cristo, você, naquele relacionamento estreito com Jesus, cada Santa Ceia que você toma, você chega mais perto do Senhor através da comunhão.
e do partir do pão. Então isso é muito importante você saber. O batismo cristão começou com o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo de número 4, que Jesus era da idade de quase 30 anos, quando se batizou. E eu disse que ele batizou nessa idade, não é uma regra padrão. Ah não, então eu não tenho 30 anos ainda, ou quase 30, então não posso batizar. É porque Jesus já estava escrito na palavra que João Batista, cujo nome Batista se associou ao nome de João, porque as pessoas quando nasciam só era dado o primeiro nome. E aí se associava o sobrenome, de repente o lugar que ela residia, por exemplo, Judas Iscariotes. Iscariotes era uma cidade, então se associou. João Batista, por que João Batista? Porque João batizava, e assim sucessivamente. Jesus, era só Jesus, Jesus de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Aí, Jesus com quase 30 anos, João iniciou o seu ministério, aí Jesus se apresentou para ser batizado por ele. Então, foi ele o primeiro a ser batizado por João Batista. Ou seja, Jesus inicia o cristianismo, Jesus inicia um novo tempo estabelecido por ele para a sua igreja, sendo ele o primeiro. Tanto é que o João diz, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno nem de desatá-la. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Isso é poderoso o que João descreveu. E aí, você precisa entender também o significado da palavra batismo. Qual é o significado, pastor, da palavra batismo? A palavra batismo deriva do verbo grego, que significa imergir, literalmente falando, mergulhar. Vou recapitular, a palavra batismo deriva do verbo grego, que significa emergir, literalmente falando, mergulhar. Por isso eu vou mostrar aqui alguns batismos que não é biblicamente falando verdadeiro. Por quê? Porque não fazem mostrar. Não foi uma aguinha jogada na cabeça de Jesus. Ele mergulhou. Porque a palavra batismo deriva do verbo grego, que significa emergir. Literalmente falando, então, mergulhar. Então, o significado do batismo nas águas. Escute bem isso. Vou mostrar o significado. Depois vou falar, daqui a pouco, alguns tipos de batismo. Qual é o significado, pastor, do batismo? O batismo é símbolo de morte. Vou recapitular, o batismo é símbolo de morte. Vocês que vão tomar essa decisão devem saber que vocês estão agora morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, para todas as coisas que aí existem aí fora, e vocês estão agora prontos para viver uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque o batismo cristão é um símbolo de morte. Olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 6 e o verso de número 3. Batismo como símbolo de morte. Paulo escreveu dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por quê? Porque o batismo é símbolo de morte, que
a pessoa morreu para o pecado, mas está agora vivendo para Deus. É uma nova vida. É uma nova vida. Você já não vive mais a vida velha. Até porque o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, escreveu à igreja de Corinto dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Agora é um novo homem, agora é uma nova mulher. Vive uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque o símbolo principal do batismo é a morte. A pessoa comprova lá, quando ela está descendo as águas batismais, que ela está morrendo para as coisas deste mundo. Quando a gente sepulta uma pessoa nas águas, e esta é a forma correta de se dizer, até eu li um livro do pastor Luiz Palau, é um argentino, muito agraciado por Deus nos escritos dos seus livros, e ele diz que lá na Argentina, eles batizam e usam palavras diferentes que nós usamos aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente diz, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá eles usam isso também. Mas primeiro eles dizem, olha, eu te mato. A pessoa está na água ali, primeiro diz, eu te mato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a pessoa sai da água, levanta a pessoa da água e te declaro para uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque o batismo é símbolo de morte, que a pessoa morreu. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente sepulta alguém que ainda está meio vivo. Meio vivo. Já viu isso? Alguém ser sepultado? Eu lembro que antigamente as famílias moravam muito longe da cidade e às vezes alguém dava acesso, um desmaio de tantas horas, e às vezes as pessoas pensavam que aquela pessoa tinha morrido e sepultava, rapaz. E por alguns motivos teve que mexer lá em alguns caixões e viram que os caixões estavam meio quebrados lá, ou seja, a pessoa acordou lá e aí não teve mais jeito, aí morreu definitivamente mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes batiza alguém que não está totalmente morto. Tem que estar morto, irmão, para o pecado, tá? Às vezes a gente usa uma expressão na igreja que não existe. Às vezes você pergunta de alguém, fulano de tal, e aí, irmão, como é que está aquele irmão? Pastor, está quase crente. Está quase crente. Irmão, no reino de Deus não tem esse negócio, quase crente. Ou é, ou não é crente. Ou tomou a decisão para viver uma nova dimensão de vida, ou não tomou a decisão. Não tem meio termo, quase crente, quase cristão. Os quase cristãos não vão entrar no céu. Agora, vai entrar os cristãos verdadeiros, autênticos, leais aos ensinamentos de Cristo. Então, o primeiro significado do batismo, diga comigo, morte. O segundo significado do batismo é revestimento de Cristo. Que coisa linda isso! Revestido de Cristo, revestimento de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso de número 27. Põe no telão. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É revestimento. Por isso que quando a pessoa recebe Cristo como seu salvador pessoal, ela não só domina o pecado, mas ela tem uma vida completamente diferente. É uma vida de sucesso, de vitória, de conquista, de triunfo, porque ela passa a dominar e não ser dominada, coagir e não ser coagida, influenciar e não ser influenciada, persuadir e não ser persuadida por nada. Por quê? Porque ela tem domínio próprio.
Sabe por quê? Porque ela está revestida de Cristo. Batismo é revestimento, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Está revestido. O que é revestido? Eu estou aqui com essa camiseta bonita da Hope e aqui essa calça jeans. Revestir é pegar uma outra roupa, uma outra muda de roupa e colocar sobre essa minha. Não aparece essa minha. Por quê? Quando o homem, humanamente falando, o homem está pelado, despido da glória de Deus. O homem pecou, destituído está da glória de Deus. Mas quando ele adere a Cristo, ele é revestido por Cristo. Aí uma nova vestimenta é colocado nele ou nela. É um novo homem, é uma nova mulher. Então, primeiro, o batismo significa morte. Segundo, revestimento de Cristo. Terceiro, o batismo é ressurreição com Cristo. Que isso, pastor? É verdade, o batismo é ressurreição com Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ver? Sepultados com ele no batismo. Está vendo? Então o batismo é sepultamento. E não costuma sepultar alguém semi-morto ou quase morto. Tem que estar morto definitivo. Né, Renata? Renata trabalha nessa área da saúde. Ela não pode sepultar alguém. Parece que ele está morto. Parece, mas ainda está, parece que tem vida. Está meio quente, está mexendo com os dedos. Não pode. Então, o que é o batismo? É a ressurreição com Cristo. Aí diz sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste. Ou seja, você vê que quando o candidato é levado à água do batismo, a gente primeiro faz assim com ele, está afogando ele para matar, né? Parece que está afogando ele. Deixa ele ali, aí atrás. Quando você faz assim, você está sepultando ele. Quando você levanta, você está ressuscitando aquela pessoa para uma nova dimensão de vida em Cristo, pela fé, pelo poder de Deus. É isso. Porque nele também fostes, pela fé, no poder de Deus, fosse ressuscitado, né? O que ressuscitou dos mortos. Verso de número 13. E quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, quando você é levado ao batismo, porque Deus já purificou o teu coração, já perdoou os teus pecados. Não tem esse negócio, depois eu vou confessar meus pecados para Deus. Confessa antes. E que diz a Bíblia lá em Provérbios 28 e 13, que aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Já confessou, não tem esse negócio de ficar confessando. A não ser que no seu dia a dia, quando você comete um delito aqui, uma fraqueza ali, aí você sempre tem que confessar pecado, porque você é um pecador. Mas os pecados antigos, quando você vivia a vida velha sem Cristo, Jesus já te perdoou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, criado para uma nova dimensão de vida. Então, as três coisas significando aqui o batismo, né? Primeiro, morte. Segundo, revestimento de Cristo. E terceiro, ressurreição com Cristo. Vamos agora para tipos de batismo. Tipos de batismo. Existe o batismo por aspersão. Eu disse o que? Aspersão. Passou o que é aspersão? Borrifamento,
é a prática, irmão, de chuviscar água em gotas sobre pessoas, usado lá na Igreja Católica. Eles pegam um borrifamento, né, e faz assim, ó, olha para cá, talvez aqui alguém já passou por esse processo, né? Joga lá, você está batizado. Eles fazem isso até com as crianças, borrifa água. Pum. Então, existe essa forma de batismo praticado na Igreja Católica, aspersão. Nós não usamos, porque não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Você pegar e, né, borricar a água, não tem base bíblica. Então existe o batismo por aspersão. Segundo o batismo por afusão. O que é afusão, pastor? Derramamento. Algumas igrejas pega um jarro, uma jarra de água, como queira, e faz assim em cima da pessoa, um jarro de água. O que é isso? Afusão. Pega e está batizado. Também você não encontra base bíblica para fazer isso. Batismo por afusão é a prática de jogar água sobre a pessoa, usado na igreja tradicional. Agora, quer ver o batismo bíblico? É o batismo por imersão, ou imersão, melhor dizendo. É o mergulhamento, é a prática correta e bíblica de afundar na água. É por isso que quando eu estou batizando alguém, eu tomo cuidado para jogar a pessoa, mergulhar a pessoa dentro d'água, para não deixar nenhum cabelo para o lado de fora. Que às vezes se batizava, eu ensinava alguns obreiros nossos que ia batizar, às vezes deixava a mão para o lado de fora. Eu disse, meu filho, você já enterrou alguém na terra? Já viu algum defunto da terra com o braço para o lado de fora? Ou com o dedo? Não, por isso que tem que ter água suficiente. Porque a palavra batismo significa imersão. Ou seja, é mergulhar a pessoa dentro da água. Esse é o batismo bíblico, o batismo correto, tá? É afundar na água a pessoa, usado então essa forma na igreja evangélica. Quer ver o que diz a Bíblia, o Evangelho de João? Capítulo 3, ou 3 como queira, os versículos 22 e 23. João estava lá no Rio Jordão, batizando toda Jerusalém que vinha ter com ele. Por que João estava no rio? Alguém diz, pastor, mas João estava no rio batizando. E a gente pode ser batizado numa piscina? Pode. Porque não é a água que vai lavar o pecado da pessoa. Até porque quem vai descer as águas já está morto por pecado. Antigamente tinha uma ideia errônea. Não, o batismo só tem que ser em águas correntes. Aí perguntava por quê? Porque o pecado ficava na água. Mas se o pecado ficava na água, o que vale o sangue de Jesus? Mas por que não batiza? Por que não pode batizar no tanque? Porque o último que for batizado, misericórdia, vai tomar o pecado de todos. Não sei. Para com isso, gente. Olha a interpretação das pessoas. Irmão, água não lava pecado. O que lava pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Porque eu já disse aqui repetidas vezes, quando uma pessoa aceita Cristo como seu Salvador pessoal, verdadeiramente o aceitou, o que Jesus faz? Ele o leva ao chuveiro do Calvário e dá um banho de carmesim, a pessoa fica limpa. E aí, quando ela se decide, então, escute bem isso, esse é o batismo correto. Aí diz que João estava lá no Rio Jordão. Depois disso,
foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Verso seguinte, o que diz? Ora, João Batista também em Enom, junto a Salim, porque ali havia o que? Poucas águas. Porque João escolheu ali aquela região do Jordão, a nascente do Jordão, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados. Ora, se fosse para o batismo por afusão, João pegava lá um jarro e batizava. Não precisava nem estar junto do Jordão, fazia isso lá no templo. Não, ele então usava muita água. Por quê? Porque a pessoa tinha que ser mergulhada na água. Todo o corpo da pessoa molhado, simbolizando que ela foi sepultada, né? E agora é levantada para uma nova dimensão de vida. Então está aí claro, batismo primeiro, por aspersão, por afusão e imersão, né? Batismo por imersão. Terceira coisa, irmão, significado do batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês é que o batismo, ele é uma espécie de certificado de óbito do cristão ante ao mundo. Você já percebeu que ninguém é sepultado, humanamente falando, sem primeiro o médico dar o veredito de que antigamente acontecia? Eu já disse, as pessoas moravam muito longe da cidade, e às vezes não tinha um médico próximo, aí morria, nem sabia que estava morto realmente. Tinha algumas pessoas que eu já disse, dava um desmaio, a gente chamava antigamente um acesso lá, sei lá, a palavra está até incorreta, e aí, acesso, né, sei lá, e aí de novo, está morto, ficava umas horas desacordada lá, pum, sepultava. Mas hoje não pode ser um indigente, opa, precisa de um médico para dar o veredito, e aí faz o quê? Um atestado de óbito. Então, escute bem isso, o batismo é uma espécie de certidão de óbito do crente ante o cristão. Portanto, tem que estar morto para o pecado, porque não se ouse, né, enterrar alguém sem estar devidamente morto. Não pode, tem que estar morto. Você tem certeza que você está morto? Não, estou morto para o pecado. O pecado já não reina mais sobre a minha vida. Então você está apto para descer as águas batismais. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, os versos 3 e 4. Quer ver? Paulo diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós estamos mortos com Cristo. Paulo, várias vezes durante as suas pregações, o seu ensinamento, diz: eu estou morto para Cristo. Ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, disse Paulo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Cristo, meu Senhor. Ou seja, morto para o pecado. Ele diz: olha, eu confesso que o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo. Aí João lá na frente escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João conclui dizendo: o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aqueles que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então você precisa entender que você será batizado por imersão, batismo corretamente bíblico, e vai ser sepultado com Cristo, assim como foi Cristo. Agora você passando por esse mesmo processo. Você lembra de uma mulher? A mulher de Zebedeu. Ela chega com Tiago e João até Jesus e diz: Senhor, eu gostaria de fazer um pedido bem ignorante. Se fosse nos dias de hoje, a turma que estava em volta ia rir, tirar a gargalhada. Chega e diz: Senhor, a gente quer fazer um pedido. Aí Jesus olha e diz: pode fazer. Senhor, eu gostaria que esses 2.000 filhos, um se assentasse à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino, no seu trono. Aí Jesus diz: rapaz, vocês não sabem o que eu estou pedindo. Vocês podem ser sepultados no batismo em que eu sou sepultado, em que eu fui sepultado? Podemos. Pode ser batizado como eu fui? Podemos. Você pode tomar o cálice em que eu hei de tomar? Podemos. Você vê que a mãe estava decidida com os filhos. Eu até eu vejo essa passagem bíblica, o lado positivo, a mãe preocupada com os filhos, querendo que os filhos estivessem no reino de Cristo, ou seja, ela levando os filhos a Jesus. Jesus aceitou o pedido daquela mulher, porque viu, não olhou para a ignorância, mas viu o desejo de que os filhos dela fossem salvos. Aí Jesus disse: olha, na verdade eles podem ser batizados no batismo que eu fui batizado, mas quanto está sentado à minha direita ou à minha esquerda, isso não me compete a mim, mas a quem o meu Pai já designou. E aí ela entendeu: realmente eles podem ser batizados como eu fui batizado. É maravilhoso. Então entenda isso, que o batismo é uma espécie de uma espécie de certificado de óbito ante o mundo, né? É um atestado. Por quê? Porque o atestado nosso hoje, o certificado de óbito, como é que a gente mostra ele? É através do seu testemunho. Não, essa pessoa está firme, é uma pessoa que é de bem, é uma pessoa familiar, é uma pessoa coerente, é uma pessoa de Deus. Ela está pronta a descer as águas batismais. É um bom homem, é uma boa mulher, é uma pessoa bem encaminhada, os pais estão ali para ajudar. Isso é muito bom. O certificado, o atestado de óbito de vocês são os testemunhos que vocês estão dando. Antigamente, a gente fazia os batismos e era levado as pessoas à frente da igreja para pedir aprovação. Irmão, vocês aprovam? Vocês conhecem essa pessoa? E se alguém não, mano, essa pessoa era cega, não era batizado. O negócio era muito sério. Mas eu acredito, todos vocês aqui são pessoas boas, são pessoas de Deus, que se decidiram a Cristo porque querem ir para o céu. Mas antigamente, como era muita gente para batizar, eu fiz batismo de 80, 100 pessoas numa tacada só, era muita gente. Então a gente trazia todos à frente da igreja, né, e dizia: irmão, vocês conhecem essas pessoas, esses candidatos, vocês aprovam o batismo? Perguntava para os pais: vocês aprovam? Como é que está seu filho, sua filha? Está andando certinho, está obedecendo na íntegra a palavra? E assim sucessivamente. Por quê? Porque é algo sério. Isso é bom para vocês saberem que vocês estão assumindo um compromisso sério. Não é apenas um compromisso com a igreja. Vocês precisam entender que o compromisso que vocês estão assumindo é com Deus, é com Cristo. Isso é de suma importância. Outro sim. Quantas espécies de batismo são reconhecidos na Bíblia?
quantas espécies de batismo são reconhecidos na Bíblia? Efésios 4 e o verso 5, apenas um, tá? E a Bíblia diz que é um só Senhor. Então, todos os batismos aí que tem Senhor, tem Senhora, tem o Benedito, tem o João, esqueça. Por quê? Quando se ensina que há um só Deus, há um só Senhor, opa, isso é certo. Agora, não, tem gente, eu creio em Deus e creio em tudo que existe. Espera aí, meu irmão, você é descrente. Ah, mas eu creio em tudo, eu creio. Se falar que Deus é um pedaço de pau, eu vou crer nesse pedaço de pau. Nananina, não. Por quê? Há um Senhor. Não diz senhora, tá? É Senhor. Um só Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um costume, a gente veio lá da igreja católica, e tudo que me falava eu dizia, minha Nossa Senhora. Alguém ia contar uma tragédia que aconteceu, minha Nossa Senhora. E eu fui morar com um pastor e ele tinha uma maneira bacana de ensinar. Quando eu falava sentado na mesa com o pastor Gessé, recentemente tinham matado o meu pai, deram uma foiçada no pescoço dele, eu perdi o meu pai e eu estava ali, um jovenzinho, adolescente, desorientado. E aí Deus preparou para me morar com esse pastor, na família, ser um dos filhos desse pastor. E ele começou me ensinando a servir. Ele percebeu que eu vim do mundão, tudo errado. E aí eu sentava na mesa e eles contando lá alguma coisa, e eu dizia, minha Nossa Senhora. Ele dizia, nossa não, tua. Aí ele ia contando uma outra coisa, o filho, a mãe, a esposa, tal. Minha Nossa. Ele disse, minha não, tua. Irmão, não bastou um mês e pouco, eu já não falava. Quando eu ia, punha a mão na boca, eu já entendia que ele ia dizer, minha não, tua. É uma maneira que ele usou, um método, não me repreendeu nada, só brincava e dizia, nossa não, nossa, você está englobando todos nós aqui, tua. Ah, irmão, parei de falar minha Nossa Senhora. Ou seja, ele diz, ó, não é senhora, é Senhor. Ó, um só Senhor, uma só fé. Não tem duas fé para vocês, é uma só. Por isso, Judas escreveu na sua única epístola, e o único capítulo só tem um, ele diz que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez, não é duas ou três, a fé é dada uma vez para a pessoa. Aí Judas escreveu que nós devemos batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Uma vez. Então, é um só Senhor, tá? Presta atenção. Um só Senhor, uma só fé, e quantos batismos? Aí está o problema de muitas pessoas. Tem gente que já rebatizou 3, 4 vezes. Parece estar procurando Jesus. E até hoje não encontrou. Aí eu encontrei uma irmã. Mãe, eu já me batizei aqui na congregação. Eu batizei na Deus e Amor, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. Pare com isso. É um só batismo. Já rebatizou. Irmão, a Bíblia diz... Está lá em Hebreus 6, não dá para mostrar, mas você pode anotar aí. Essas pessoas que fazem assim, rebatiza várias vezes, de novo crucifica Jesus e expõe o seu vitupério. Está lá em Hebreus 6, é um só batismo. Não tem esse negócio, ainda que a pessoa se desvia. Se chega uma outra denominação na casa dela e diz, é o seguinte, você quiser ser membro da minha igreja, você tem que rebatizar. Não aceito. Rebatizar, não. No momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu recebi o único batismo cristão, batismo correto, uma só fé e um só batismo. Então guarde isso. Se amanhã ou depois vocês estão batizados, aí chega lá as testemunhas, né? Já sabe quem é as testemunhas, já sabe? Não precisa descrever não, né? Eles vêm com a revistinha aí, tal, Sociedade Torre de Vigia, tal, e vem
querer te confundir. É o seguinte, você tem que vir aqui para o salão do reino e você tem que batizar. Não aceite, irmão. Não aceite. Tem gente que sai daqui e vai para questão do, né? Questão do o Brasil, né? Questão, tá? Vai lá, rebatiza lá de novo. Ele só aceita você lá se você rebatizar. Não faça isso, irmão. Você está inserido em Hebreus 6. De novo crucifica o Filho de Deus, expõe o seu vitupério. Não pode. É um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tá? Um só batismo. Vou caminhando para o final, vou citar mais um tópico aqui, porque quarta-feira a gente vai continuar. Preste atenção. O batismo cristão, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, no nome da Trindade, sim, é o único batismo bíblico, tá? O Senhor Jesus determinou que o batismo fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escute bem isso. Há igrejas que só batizam em nome de Jesus. Elas apoiam em alguns textos da Bíblia. Você vê, eles usam textos isolados que não era uma determinação, era um discurso. E num discurso eu posso resumir: olha, gente, vocês precisam se converter e ser batizado em nome de Jesus. Mas é um discurso. O efetuar tem que ser em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quer ver tais referências? Atos 2:38. Atos 2:38. O discurso de Pedro. Pedro estava discursando. E para ser resumido, ele não ia dizer, vocês têm que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Cristo para a remissão dos pecados, ou perdão dos pecados. É um discurso. E num discurso eu posso me resumir, dizer, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. Eu posso até, num discurso, dizer, vocês têm que ser batizados no nome de Deus. Mas o efetuar no momento súbito do batismo, ele tem que ser procedido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem mais discursos aí, Atos 8:16, discurso. Você vê, eles estavam discursando, e aí de uma forma resumida, Atos 8:16, porque sobre nenhum de vós tinham sido descido o Espírito, né? Está se referindo ao Espírito, mas somente eram batizados em nome de Jesus, ou do Senhor Jesus. Um discurso, eles falando. Tem mais, Atos 10:48, rapidamente, 10:48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Uma ordenança, no nome do Senhor. Não era o momento, vocês têm que ser batizados em nome do Senhor. Mas o efetuar, o momento do batismo, tem que ser feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem mais, capítulo 19, verso 5. O que diz? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, segundo a ordenança de Cristo. Não é o efetuar, mas segundo a ordenança, em nome de Jesus. Tá? Conforme está escrito aí. Mas qual é então a determinação de Cristo? Que todos fossem batizados na ordem imperativa que está em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18. O que diz? E chegando-se Jesus falou logo, dizendo, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Seguinte, portanto, ide. Interessante, depois da vírgula diz, ensinai as nações. Por que nós tomamos aqui um método diferente de algumas igrejas? Porque tem algumas igrejas, Thaís, que primeiro batiza, depois quer ensinar. As pessoas não aceitam. Não, você está querendo me impor regras. E não aceita. O que Jesus determinou? Primeiro ensina, depois batiza. Ele diz, portanto, ide, ensinai as nações.
Ou seja, ensinar as pessoas primeiro. Tem igreja que faz ao inverso. Primeiro batiza a pessoa. Eu encontrei uma pessoa que batizaram ele fumando e bebendo. Aí entrou na água, Rose, um pecador enxuto, saiu da água um pecador molhado. E aí encontrou, depois de um certo tempo, aceitou Jesus na nossa igreja. E ele contou, então, pastor, eu já fui aí numa igreja, questão, tal, já sabe qual é. Mas eu me batizei bêbado, pastor. A Ruth lembra disso. Lá em Macaubal, né, tinha um barzinho bem na esquina dessa igreja. E aí uma tarde lá, bem ensolarada, fizeram um batismo, um camarada bêbado saiu do boteco e foi lá assistir o batismo. Aí o bispo lá, o ancião, fez o apelo, ele com o calor tremendo, ele caiu dentro d'água lá. Ele falou, eu estava com calor terrível. Me falou, quem aceita Jesus? Eu aceito. E bêbado não sabe que aceita Jesus 100 vezes, né? O bêbado chega aqui e aceita 50 vezes. Você está aceitando. Você não vê que bêbado é assim? Enquanto Jesus não transformar a vida dele, ele vai ser assim. Aí batizaram ele bêbado. E ele continuou a vida de pecado. Aí um dia aceitou Jesus na nossa igreja. Aí ele veio falar comigo, olha pastor, aconteceu assim, alguns anos atrás, e me contou essa história. Eu não sabia se eu ouvia e dava risada, porque é interessante, né? Saiu do barzinho, lá, entrou na água um pecador enxuto, saiu da água um pecador molhado, que não houve transformação. Eu falei, mas você aceitou Jesus? Não, pastor, eu nem sabia o que é aceitar Jesus. Você ouviu de pecado, que não tem que deixar o pecado. Não, pastor, eu saí de lá, todo meio molhado lá. Eles quiseram até me dar uma roupa lá, mas eu preferi assim, estava muito sol. E eu entrei no barzinho e cachaça para dentro. Jesus dos crentes, está vendo o perigo? Por isso que a Bíblia diz, primeiro ensina e depois batiza. Ensinai todas as nações. Aí o batismo vem depois, batizando-as. E olha aí, quando diz batizando-as, está falando no momento súbito do batismo. Batizando-as, ó, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então batismo não é só no nome de Jesus, é no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a forma correta. Aí parou o método de ensino nananina não. Depois de batizado, é por isso que eu conclamo vocês, venha sempre para os cultos. Por quê? Porque aí a gente vai ensinando vocês a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou, que Ele mandou. Ó, e eis que eu estou convosco, se vocês cumprir esse mandamento todos os dias, até a consumação do século. Então, eu termino aqui com Marcos 16 e 16. Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Eu vou continuar na próxima quarta-feira com esse lindo, isso aqui eu gosto de vivenciar isso aqui, porque eu passei por esse processo, e eu sei que está corretamente, tá? E aí quando você vive essa realidade, quem crer, mas é só crer? Não, a Bíblia diz que o diabo crê até mais do que a gente, porque o diabo crê e estremece. Tá vendo? Que não é só crer, é tomar uma decisão de deixar definitivamente o pecado para viver uma nova dimensão de vida para Deus. Quem crê? Você está esperando o quê, irmão? Você já crê? Por que você não está querendo se batizar? Por que você está querendo fugir do batismo? Ah, eu acho que eu não estou preparado agora. Se prepare hoje. Quando eu fui descer as águas, eu aceitei a Jesus no domingo. Aí após o culto, o pastor levanta lá e diz, olha gente, domingo que vem nós vamos ter o batismo. Eu disse, o quê? É por aqui. Aí cheguei depois do culto, pastor, eu quero me batizar.
pastor olhou para mim e disse: não, você não pode. Naquele tempo você tinha que esperar de 6 a 8 meses de molho, se preparando, se moldando com o evangelho, se convertendo para depois batizar. Ele diz: não, você aceitou Jesus hoje. Você tem que passar por um processo de discipulado. Você tem que vir aqui aprender nos cursos. Mas pastor, eu quero me batizar. O senhor falou ali, quem crê e for batizado será salvo. Eu quero me batizar, pastor. Não, mas você não pode. E ele dizia para mim, mas com medo de me ofender: você não pode, sabe? Porque você ainda... Aí passou a mão assim na minha cabeça, o cabelo batia aqui, né? O meu cabelo batia. Você não pode, você ainda tem que, né? Tem umas coisas aí que... E eu estava cheio de pulseira aqui, umas correntes assim. A calcinha. Você não pode. Seu cabelo e tal. Eu falei: tá bom. Aí segunda-feira tinha culto de oração. Aliás, esse pastor, durante um ano, quando eu me converti, ele já tinha determinado, marcou culto 365 dias, o ano inteiro. Aí, segunda-feira, eu chego lá, ninguém me reconheceu. Semana de preparo. Tem gente que fica na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos. Vai me bater. Não, mas não estou preparado ainda. É muito sério esse compromisso. Que isso, irmão? Numa semana eu deixei da feitiçaria, sabe, eu ajudava a minha mãe a fazer despacho nas encruzilhadas. Eu deixei do pecado, deixei de tudo. Numa semana. Tem gente que fica 5 anos na igreja e aí diz que não está preparada para se batizar. Eu te espero aqui domingo que vem para descer as águas do batismo, irmão. Amém? Fica em pé.